Olá, pessoal. Nós estamos aqui para iniciarmos mais um vídeo para trazer um conteúdo super bacana para vocês. Estou aqui hoje com a Gisele. Hello. E temos uma convidada muito especial no dia de hoje. Nós queremos apresentar para vocês que é a Júlia. Seja muito bem-vinda. Obrigada, meninas. Obrigada pelo convite. O prazer é nosso. E a Júlia, você mora aqui há quanto tempo, Júlia, em Miami? Vão fazer 7 anos. Só colocar um pouquinho mais. 7 anos, uau. 7 anos, é. E você sente muita falta do Brasil? A gente sente de algumas coisas, né? Como tudo na vida, perde de um lado, ganha de outro. A gente tem que sempre tentar olhar o copo meio cheio, né? Mas algumas coisas a gente sente falta, algumas coisas a gente tem saudade. Mas tem muita coisa boa por aqui também, não dá pra negar. É. A Júlia é casada, tem 2 filhos, né? Ai, os filhos dela são tão lindos, gente. Ai, eu babo. A menininha, Kiara, né? Kiara tem Linda. 11 meses e o Enzo tem 2 anos. São 2 bebês, Uau. né? É um pouco complicado a logística, mas a gente dá conta. Exatamente isso. Isso é ótimo. E hoje a gente vai falar sobre a diferença de ser mulher no Brasil, ser mulher aqui, comparar as vidas que a gente teve no Brasil e tem aqui. E eu posso já fazer uma primeira pergunta para você, Ju. Qual que é a diferença que você sente da exposição do lado profissional, pessoal agora como mãe, aqui e lá? Eu acho que no Brasil a gente tem uma série de apoios, né, tanto de família quanto de base, de amigos, né, de amigos de infância, né, que te ajudam, obviamente, a ter aquela base para sustentar e para te ajudar a seguir essa vida, né, de família, criação de filhos, etc., e tentar fazer o balance com a parte profissional. Então, isso aqui a gente acaba não tendo. Ou, sim, a gente, ao longo do tempo, desenvolve com pessoas que a gente conhece, obviamente, por um período de tempo mais curto. Mas eu não sei dizer se é exatamente a mesma coisa, né? Eu tive meus filhos, eu já estava morando aqui. Isso foi uma grande dificuldade no início, né? Inclusive, na minha gravidez da Kiara, eu tive hospitalizada e foi o dia que o Enzo estava completando 1 ano de vida. Não. E era pandemia, os meus pais não tinham como estar aqui me dando todo esse suporte. E simplesmente o Enzo passou o aniversário dele de 1 ano. Óbvio que ele não entende, não tem essa memória, mas ele passou na companhia de uma pessoa que eu amo, que eu agradeço muito, né, que é a Cíntia, que trabalha com a gente, mas que é a babá dele, que estava com ele há 1 ano. É uma pessoa que eu conheço há literalmente 1 ano, versus as pessoas que trabalham na casa da minha mãe, que estão na nossa vida, que ajudaram a me criar, que estão há 30 e poucos anos na nossa família. Então, eu acho que a gente vai vendo por aí, né? Se eu tivesse, de repente, amigos de infância, mesmo não tendo, né, a relação dos meus familiares de primeiro grau parentesco e etc., como meus pais, meus irmãos, né? Eu talvez teria também acesso a alguns amigos. E aqui a mesma coisa acontece. Então, eu tenho, obviamente, os padrinhos do Enzo, né? Que acabaram... Que aqui de família é só você e seu marido? Você não tem irmã, não tem nenhum Não, parente? da minha parte, eu tenho um primo, mas ele trabalha em banco, enfim, assim, ele... Uma vida corrida. É uma vida super corrida, né? Então, ele não tem filhos também. Então, nesse caso, né, de cuidar de uma criança, é óbvio que eu usaria e recorreria a ele para muitas coisas, mas acho que não nesse tema especificamente. E você acha que com tudo isso, a sua força, até o seu emocional, ficou diferente? Te fez mais... Você acha que você amadureceu como mulher? Certeza. Com certeza. Até do ponto de vista de posicionamento, né, profissional, que eu acho que era onde eu ia chegar, que está correlacionado à sua primeira pergunta, Gi. Eu acho que no Brasil também, até óbvio, pelo meu momento de vida, né? Porque eu era muito mais nova, hoje eu tenho 36 anos. Na época que eu vim para cá, eu tinha 29, estava trabalhando na empresa da minha família, né? Então, eu tinha um pouco mais de liberdade, ao mesmo tempo menos... estava um pouco menos envolvida, né? E talvez menos madura, né? Quando você tem filhos, automaticamente a coisa muda, né? Você tem um switch ali de que você tem seres que dependem de você, Sim. né? E aí eu acho que tem uma mudança de comportamento e de posicionamento, de afinco, para você fazer as coisas muito mais, né, bem feitas ou buscar sempre a sua melhor versão, né? É bem isso. Eu sinto essa diferença. Eu não sou mãe ainda,
sou madrasta, mas eu sinto essa diferença. Aqui no Brasil, a gente tem um apoio, não só porque a família está perto, mas é uma coisa que assim, não, tudo bem, a minha mãe está ali, o meu pai está aqui, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. E aqui dá uma coisa, dá uma outra visão pra gente, que eu não tinha no Brasil, assim, de amadurecimento, e falar, não, eu tenho que fazer tudo. Eu consigo fazer tudo, eu posso trabalhar, eu posso pedir uma ajuda com o babá, mas também eu tenho que estar ali 24 horas. Eu tenho que estar ali 100%, eu não posso estar 20, 15. Que no Brasil, eu acho que não é necessariamente que a gente relaxa mais. Eu acho que a gente tem um conforto. Porque no subconsciente você sabe que se alguma coisa acontecer, você tá ali na sua zona, né, você tem confiança, você tem conforto, acho que a palavra é realmente essa, de saber que se você precisar de alguma coisa, você vai ligar para um médico que fala a sua língua, você vai acessar uma pessoa da sua rede, né, de confiança de muito tempo. Então, uma série de coisas, né, que aqui a gente o tempo inteiro a gente é desafiado, né? E eu acho que também no Brasil, infelizmente, caiu, mas ainda continua. A gente é muito rotulada, né? E uma coisa que eu gosto muito aqui nos Estados Unidos é que a gente não tem rótulo. Você pode ser uma mãe que deixa o seu filho com babá 24 horas, tá tudo bem. E eu sinto essa diferença também no Brasil, que se você é uma mãe que fica dentro de casa, você é uma mãe que fica dentro de casa. Você tem um rótulo assim, pejorativo que, opa, é ruim. Aí se você é uma mãe que é profissional, que não tem muito tempo pro filho, você também é rotulada, sabe? O que eu acho, assim, que a gente até estava conversando um pouquinho antes, eu acho que não tem certo e errado para todo mundo. Tem que funcionar para cada família, porque tem o marido que quer ver a mulher sendo a mãe. Tem a mãe ou a mulher que quer ser mãe 100%, ou mesmo se não for mãe de criança, quer ser mãe de cachorro, quer ser mãe de bicho, quer ser mãe para o marido, quer cuidar, quer prover, quer estar em casa, quer ter uma casa bonita, bem arrumada. E tá tudo bem. Se tá bem para ela, para a família dela, para quem circula ela, para mim tá tudo bem. De repente não é o que funcionaria para mim, eu, Júlia. Por uma série de questões e por coisas, né, que aconteceram na minha vida quando criança, enfim, da minha infância, né, do que eu vi a minha mãe podendo prover pra gente, por ela ser uma profissional, por ela nunca ter largado o trabalho dela, apesar de meu pai, durante um momento, né, longo até, ter podido prover muito bem a nossa família. Minha mãe, teoricamente, não precisaria trabalhar. Mas teve um determinado momento que meu pai quebrou. Aquele dinheiro que a gente achava que que era interminável, não só ele quebrou, como no Brasil vocês sabem como é que é. Primeiro bloqueia tudo, depois explica, aí depois de 15 anos explica que estava tudo bem, que não era bem aquilo. Só que aí você já acabou com uma família, com um business, com um negócio, já destruiu todo um patrimônio, né? E aí, por outro lado, eu acho que tudo tem um porquê, fez parte de quem eu sou hoje, de eu querer trabalhar, de eu querer me desenvolver, de eu querer ser uma boa profissional. Mas a minha mãe, que na época era uma funcionária pública, ela trabalhou muitos anos num tribunal, né? Foi chefe de gabinete por mais de 27 anos. O meu pai teve uma época que ele ganhava muito dinheiro e falava assim, não, mas eu quero poder estalar o dedo e estar em Nova York, viajar, ir para Paris. E, teoricamente, do ponto de vista financeiro, ele poderia fazer isso. Ele não precisava que minha mãe trabalhasse. Mas, em contrapartida, ela falou, não posso largar minha profissão. Eu estudei muito, eu fiz de tudo para estar aqui. Entendeu? E um dia, quando eu completar o meu período, eu vou ter uma aposentadoria pro resto da vida e isso vai ser importante para mim. Bom, fazendo a história um pouco mais curta, né? Como a gente fala em inglês, make the story short, isso foi super importante, porque no momento que meu pai quebrou, foi o salário que minha mãe tinha ali de funcionária pública que manteve, né? Não, obviamente, o mesmo padrão, mas conseguiu manter da gente ir para a escola, da gente ter uma pessoa para trabalhar na nossa casa. Óbvio que de 2 motoristas, 3 empregados em casa, passou a ter um empregado. De um colégio francês, a gente passou a ir para um colégio nível médio, né? E aí depois, graças a Deus, meu pai se reestabeleceu num outro mercado, que aí tem tudo a ver com o mercado que eu trabalho hoje em dia, que é a área de seguros. Mas a gente precisava ter passado por isso. Então, se perguntar para mim, Júlia, você ficaria única e exclusivamente feliz em cuidar da sua casa e dos seus filhos? Eu ficaria muito feliz, mas ao mesmo tempo eu não estaria 100% completa,
porque eu vi isso acontecer. Então, eu tenho, talvez, um ensinamento ou alguma coisa que me faz crer que eu preciso ter um balance, que eu preciso ter um pouco dos dois mundos. E é muito legal você ter essa cabeça e expressar tudo isso, porque hoje a gente vê que, generalizando sempre, tá, gente? Que a gente vê como tá confuso as coisas. As pessoas falam assim, ela é independente. Aí parece que parece que, vamos supor, se eu não entendesse da psicologia nem nada, eu poderia entender, nossa, a Ju é uma mulher forte, independente, ela manda no marido. E não é bem assim, né? A gente, cada um, o feminismo hoje está muito descontorcido, acho que está muito confuso em relação a isso que o feminismo é direito igual, independência da mulher, a gente pode estar onde a gente quiser, fazer o que a gente quiser, claro, né? Com a liberdade, não libertinagem. E você também saber que o seu marido pode prover. Então, assim, essa história da sua mãe e do seu pai prova justamente que está tudo certo. Os dois caminhando juntos, um do lado do outro, sempre vai apoiar um outro. E nem por isso ela desmereceu o seu pai, ou julgou o seu pai, ou quis separar do seu pai, porque acontece muito isso, né? Da mulher virar uma chave e falar, não serve mais para mim, ou ao contrário, a mulher que é muito forte, é independente, tem os seus business, e julgar ou diminuir o marido por ser isso. E você tem literalmente o balance certinho. Não, eu sou independente, meu marido também é, e nós dois caminhamos juntos. Eu li um livro há pouco tempo atrás que se chama Boundaries of Marriage, né? Que são as linhas, como se fossem as demarcações de um casamento. Talvez essa seria uma tradução mais certa. E isso quer dizer, vai muito em linha com o que a Gi estava falando, porque até onde vai a minha casinha, que eu não transpasso um ponto e respeito o outro lado. Mas isso não é só para um casamento, né? Obviamente você pode... O livro fala um pouco mais para casamento, né? Voltado mais para o matrimônio, mas isso pode ser em qualquer relação. Pode ser uma relação de sociedade, pode ser amizade, os né? boundaries de uma amizade, da criação de um filho, do seu relacionamento com o pai ou com a mãe. Enfim, uma série de questões ali que é de respeitar o caminho do outro, sem desmerecer, sem transpassar, sem diminuir, né? Então, isso é muito importante, tanto de lá para cá, quanto daqui para lá, né? Sempre. E, Ju, você acha que tem uma certa diferença no meio de trabalho? Você é uma pessoa bem-sucedida aqui nos Estados Unidos, e você acha que no Brasil você teria mais dificuldades? Não assim, se fosse por conta própria, não com a sua família, você acha que tem uma barreira maior no Brasil ou não tem? Você acha que é igual? Eu acho que no Brasil, eu não sei se foi o meu momento de vida. Na época eu estava numa transição, tinha acabado de terminar um noivado, acabei me relacionando depois com uma pessoa, mas talvez eu não estava num relacionamento tão sério, não tinha filhos ainda. Isso dava uma margem para quem estava sentado do outro lado, de repente, entender ou querer fazer um business, né? Um homem, obviamente, falando no meu caso, né? E aí achar que, de repente... ia dar em cima de mim, dessa forma eu ia, de repente, querer fazer ou não o negócio, né? E aí você bota a pessoa no lugar, obviamente, né? Você tem que tomar cuidado ou tem que ir por alguns caminhos, porque no final do dia você está ali tentando captar algum business ou fazer alguma coisa, mas também sem perder seu valor, né? Isso. Do tipo, daqui para frente é assim que você quer play, esse jogo eu não jogo, e aí bota o cara no lugar dele, entendeu? E aí... Isso aconteceu, talvez, um pouco... Assim, aqui, provavelmente, isso não aconteceria. Eu acho que aqui também tem uma série de leis, né, que protegem muito isso, né? Essa questão do sexual harassment é muito séria. Então, assim, eu tive esse feeling. Mas eu não sei julgar se é único especificamente por uma questão de cultura ou se foi o meu momento de vida também. Porque hoje você chega com um anel de casamento, a foto do meu telefone são 3 filhos, porque, na verdade, são 2 meus... mais um do meu marido que eu ganhei de presente, que é a minha enteada. Então, a pessoa acho que já tá ali para straight to the point, vamos fazer um negócio, vamos fazer um negócio. E óbvio, né, conforme a gente vai tendo mais maturidade, mais tempo de experiência, você vai sabendo se posicionar um pouco melhor, você sabe como se vestir também melhor para determinadas ocasiões, né? E aí você não dá essa brecha, não tem essa... não quer dizer que isso não possa acontecer. Mas para você ver, né, que como ainda a gente alcançou
onde a gente quer chegar, que a gente pode trabalhar, a gente pode votar, a gente pode fazer tudo. Mas ainda a gente tem que se preocupar. Assim, nossa, eu vou fazer uma reunião com um homem, a gente tem que se preocupar para ele não achar que a gente está dando abertura também. Tem tudo isso. Por exemplo, e eu vejo muito mais isso no Brasil do que aqui. Eu praticamente não aceito fazer reunião, jantar. O meu marido, por exemplo, volta e meia, ele vai para um jantar de business. Ele fala, não, eu tenho um jantar hoje com o meu sócio, com fulano, com Beltrano, e pode ter uma Beltrana no meio, mas, em geral, são homens. Agora, se eu falo pro meu marido que eu tenho um jantar de negócios, principalmente se for com um homem, vamos todas aqui concordar que já é um pouco mais... Então, eu, particularmente, sempre tendo a jogar para um lanche, para um café, no meu escritório. Quando tem um homem, eu convido meu sócio. Se for alguma coisa, né, um pouco mais... um lugar um pouco mais descontraído e esse cliente ou essa pessoa me convidar para um jantar, eu peço para que convide, então, a esposa, porque eu tenho que convidar meu marido. Então, são um tipo de preocupações que, se eu fosse homem, talvez eu não teria. Outro dia, um cliente meu me chamou para jogar tênis e eu simplesmente não fui. Sim. Porque o meu marido poderia jogar tênis ou golfe ou, sei lá, né, fazer esse tipo de approach com um cliente dele. Mas, para mim, é um pouco mais difícil. Né? Para nós, mulheres, a gente tem que realmente ter esse limite. E posso falar que eu não parto do princípio que, infelizmente, temos que fazer isso. Não é, gente, é porque é instinto. Às vezes o cara o homem não é um pervertido, não é nada. É porque às vezes ele te admirou tanto e, porque ela é uma business, nossa, ela é bonita, ela fala bem, ela entende disso, entende aquilo. E só vira uma chavinha ali que ele passou a te olhar com outros olhos. Não necessariamente ele vai dar em cima de você, não vai dar. Mas, infelizmente, aliás, não é infelizmente, mas a gente tem que realmente se conter. Eu acho que realmente a conduta parte muito mais da gente do que do homem. Isso é muito mais nítido, até no Brasil. Aqui a gente cuida um pouco, mas eu me sinto muito mais à vontade aqui do que no Brasil em relação a falar com o homem. Sim. Você também sente isso? Você tem essa diferença, né? Mas eu acho que também faz parte da minha maturidade, entendeu? Como eu estava falando. Eu acho que é um conjunto, Gi. Acho que é um conjunto. É um conjunto. Deixa eu te fazer uma pergunta, Júlia. É muito claro a tua presença muito firme, né? Tu transparece muita autoridade. E eu tenho certeza que na tua profissão não é diferente. Eu estava prestando atenção quando você estava falando da sua mãe, e eu tenho certeza que você tinha ela como uma grande figura de referência. E falar hoje, né, para as pessoas que estão nos ouvindo, você que é mãe, você que tem um sonho de ser mãe, a importância que é de você se tornar uma referência para os seus filhos. Porque, querendo ou não, a menina, ela cresce, né, olhando a mãe, analisando o comportamento da mãe e querendo, de uma certa forma, ser igual ela. Fala um pouquinho pra gente como foi olhar para sua mãe durante esse processo, né, que ela teve que tomar uma certa ação, como você falou, de não querer abandonar a sua profissão, mesmo assim, sendo uma profissional, cria uma dona de casa, por mais que ela não esteja realizando todas as funções, é ela que delega, e ainda sendo uma mãe. Eu acho que eu tenho isso muito mais claro hoje, principalmente sendo mãe, como você falou. Porque hoje eu consigo entender que minha mãe não estava durante o dia em casa, mas todas as funções relacionadas à casa e a mim e aos meus irmãos. Até porque depois, né, ela e meu pai acabaram se separando. São super amigos. Hoje em dia a gente passa Natal juntos, né? Bacana. Meu pai janta com a atual esposa dele, que é a Kiki, que eu amo de paixão, na casa da minha mãe. É todo mundo amigo, né? Mas lá atrás, né, a minha mãe teve que gerenciar e seguir. Primeiro ela teve que manter um padrão e ajustar todas as contas com essa mudança, com esse fluxo que teve na vida do meu pai. Depois, com a separação, né, de não ter ali o meu pai presente, e nós somos 3, né? Depois meu pai teve mais uma filha, mas a princípio, filhos dessa mesma mãe, somos eu e mais 2. E aí, hoje eu vejo isso, quando eu chego na minha casa, que eu preciso ter certeza de que não está faltando um produto de limpeza, de que as frutas que meus filhos comem estão em casa, de que o leite que eu peço e que está em falta na Amazon tem que chegar, eu tenho que dar um jeito, que eu tenho que levá-los no pediatra, independente da minha agenda conturbada de trabalho, né? Então, tudo isso que minha mãe fazia lá atrás, e que às vezes eu não pensava, ou muitas pessoas pensam, que só porque a pessoa não está em casa, ela não é uma mãe. Ainda bem que você frisou isso, porque na verdade a identidade dela estava expresso em cada mínimo detalhe. Exato.
Você que está nos ouvindo, talvez você é mãe, dona de casa, também uma profissional que luta para se destacar na sociedade e talvez cochie no seu pensamento que você não vai poder realmente ser uma boa mãe porque você não consegue estar fisicamente, presentemente em cada time na vida do seu filho. Mas a gente está ouvindo aqui a história não somente da Júlia, mas da mãe dela, né? Uma geração atrás. Uma geração atrás, onde ela realmente, em cada detalhe, deixava a sua identidade. Tanto que a Júlia traz a referência da mãe, porque a mãe conseguia exprimir isso, né, de uma certa forma, mesmo não estando presente. Então, você pode sim ser uma excelente profissional, uma ótima dona de casa, uma boa mãe, uma boa esposa, mesmo não estando todo o tempo presente dentro de casa ou estando com seus filhos a todo instante. Você tem como, sim, deixar a sua identidade através da organização e da diretriz que é passada para as pessoas que servem também para nos auxiliar, né? Com certeza. E tá em cada detalhe, né? E fica no inconsciente que hoje ela é a mãe, a profissional que ela é, com certeza porque ela viu a mãe. Então, essa chavinha de nós mulheres que vira quando a gente é mãe, vem muito do que a gente viu nas nossas mães. A gente entende, fala, né, que a gente entende cada detalhe que a mãe fez com a gente, né? Com certeza. Não, para mim faz todo sentido, né, de ter realmente esse balanço na minha vida. Como eu falei, para mim é importante. Mas eu vejo amigas vindo para cá e falando assim, não, agora eu vou ser full-time mom. E tá tudo bem, né? Se a pessoa não quer mais trabalhar e dividir esse tempo e quer e pode estar em casa, provendo para sua família e buscando, leva na escola, leva na aula de tênis, na natação e fica em casa e ajuda a fazer o dever de casa e leva na aula de piano e tudo mais. Tá tudo bem. Se para ela tá funcionando, eu acho bacana. Agora, não faz ela mais ou menos mãe e não me faz mais ou menos mãe. Excelente frase. Né? Então, eu acho que os meus filhos lá na frente, pode ser que num espaço de tempo curto ou talvez um pouco mais longos, eu espero deixar um legado e fazer com que eles sintam orgulho de mim como mulher, como mãe, como empresária. E outros filhos, né, de repente vão achar que aquela outra mãe era mais legal ou não. Aquele lá pode achar que era mais legal ter uma mãe como eu. Tanto faz, na verdade, né? Tanto faz. Agora, eu acho que a pessoa tem que estar feliz com as suas escolhas. Exatamente isso. Eu paro desse princípio também. Se te faz bem e não tá fazendo mal a ninguém, tá tudo certo. Tá no caminho certo. Agora, eu entendo também, né, Gi, a gente está falando aqui, de repente, de pessoas que podem escolher. Existem aquelas que não podem escolher, né? Aquelas que têm que trabalhar, não tem com quem deixar o filho, que, enfim, passam por momentos difíceis aqui nesse país, porque além de ser muito caro de ter uma estrutura para te ajudar, e se falta a estrutura de família, o que essas pessoas fazem? Eu tenho até um exemplo, uma amiga minha, ela tem uma babá, e ela era babá, e ela não tinha quem deixar filho. Então, ela deixava a casa para cuidar de outro filho e não sabia quem deixar o filho. Muitas vezes, deixava na casa de uma amiga, deixava. Quando essa minha amiga descobriu, ela falou, por que você não me falou? Você traz o seu filho para cá. E o filho de 4 anos. Meu Deus. E daí ela chorou, ela falou, não esperava. Mas assim, para você ver, igual você falou, então ela não tinha escolha. Ela tinha que sair da casa dela, deixar o filho dela com quem que daria no dia, para ela cuidar de outro filho e poder ganhar o pão de cada dia. Eu tenho uma das pessoas que trabalham para mim, né? Ela veio da Nicarágua, uma pessoa que, enfim, passou a fronteira, né? 20 e poucos dias, fazendo tudo aquilo que a gente não sabe, porque não tem como a gente dizer que a gente sabe. Não tem como só mensurar, eles né? sabem o que eles passam para chegar aqui, para ela ser capaz de enviar dinheiro para 2 filhos que estão sendo cuidados pela sogra no país dela de origem. Então, ela passou o Natal sem os filhos, ela passa todas as datas importantes, ela passou o aniversário dela, que eu não tinha a menor ideia que era aniversário dela, né? Ninguém na minha casa sabia. E aí depois uma outra pessoa que trabalha comigo disse que viu ela chorando e foi conversar com ela e saber o que estava acontecendo. E ela falou, não, porque hoje é meu aniversário e ninguém sabe, eu não estou com os meus filhos, meu maior presente seria estar com os meus filhos. Mas ao mesmo tempo ela está aqui porque ela precisa trabalhar para mandar dinheiro para os filhos. Então, quem somos nós para dizer? Pode ser que os filhos dela admirem muito a força e o que ela está fazendo, que é por eles no final do dia. Óbvio que por ela também, porque ela quer poder
desfrutar de uma vida um pouco melhor. Mas tudo que essa mulher passou, né? Então... E voltando, né, a pauta aqui, não deixa de ser menos mãe. Com certeza. Ela tá literalmente aqui por causa dos filhos. E como você falou, por causa de desfrutar também de crescimento pessoal. Mas 99% é por causa dos filhos. Isso é muito bonito. Eu penso em ser mãe, mas ainda, sabe quando o meu corpo tá pronto, a minha mente que ainda não tá. Mas posso dizer, amiga, você não Nunca vai dar, né? Let it go, porque na hora tudo muda. A sua cabeça muda 100%. Você acha que você não tá pronta, mas você tá mais que pronta. E na hora, principalmente se você já tem uma enteada também, você já sabe, né? Óbvio que isso pode dar até um pouco mais de medo, porque fala assim, ai meu Deus. Mas cada criança também é uma criança. Eu trabalhei com criança quase 3 anos e alguns meses no Brasil, tanto com teatro infantil como pedagogia. Então eu entendo muito bem de criança, mas acho que é por isso que tenho mais medo. Por isso você tem mais medo, mas eu acho que você está preparada, sim. Eu acho que quando é nosso também vem alguma força ou alguma coisa de algum lugar que mostra pra gente qual é o caminho, como que tem que agir. O instinto de mãe é absurdo, né? E falando uma nisso, força do indescritível. instinto de mãe e de educação e tudo mais, eu tenho muito medo. Acho que esse é o meu maior medo, em relação mesmo à educação e do que está acontecendo. E a gente acha que vai melhorar, mas de repente tá tudo confuso. É coisa de internet e você tem uma pré-preparação de como você vai lidar com essa situação de internet, de influência, de má influência, no caso. Né? Eu vivo cada dia cada dia é um dia, né? Eu vou passando por cada fase deles, né? O desafio dessa fase agora é esse. Então, como que eu vou agir? Como que eu vou introduzir? Eles assistem muito televisão? Não. Única e exclusivamente o Enzo assiste alguns vídeos no iPad enquanto está comendo. Há quem diga que não pode, que não é bom, que não é isso. Mas é a maneira que eu intitulei. Lê livro, faz esporte, tem acesso à parte musical. Então, eu tento fazer um balance dentro da vida deles, mas eu tento não ficar pensando de ir muito lá para frente. É óbvio que tendo a Sabrina também, que é uma pré-adolescente, né? A Sabrina tem 11 anos. Hoje eu vejo muita influência do iPad. Não quer brincar na rua, o tempo inteiro está jogando com os amigos, mas através do iPad. Então eu tento estimular muito quando ela está na minha casa, de convidar os amigos para virem, para brincar na piscina, para jogar um jogo de tabuleiro, né? Da gente também tem que dar atenção. Só que aí tem a contrapartida de que eu tenho 2 pequenos também para dar atenção. Então não necessariamente eu consigo dar a atenção que ela precisaria, né? Então eu já tive até uma conversa uma vez super madura, inclusive com a mãe dela, que por óbvio prefere às vezes ela mora 100% com você? Não, ela mora half and half, né? Metade com a mãe, metade com a gente, mas todos os dias ela tá na minha casa, porque a mãe trabalha full time, não pode pegar ela na escola às 3 da tarde, quem pega é a minha babá, que pega o meu filho, que eles estudam próximo. Então ela vai para minha casa às 3, 4 horas da tarde, faz aula de piano, faz aula de tênis, estuda, faz o dever de casa, toma banho, janta, e aí a mãe passa para pegá-la por volta de 7 horas da noite, no dia seguinte ela vai para a escola com a mãe. Mas uma coisa legal foi essa comunicação que eu tive até pouco tempo atrás com a Paula, nesse sentido de, óbvio, no final do dia o Antônio é o pai, né? E eles se comunicam muito em prol da Sabrina. Mas ela entende que tem coisas que talvez seja bom compartilhar comigo também. E eu vi certas coisas acontecendo, né? É meio que um fascínio, ou um pouco de... A palavra não de repente... Como é que eu posso dizer? Não é fascínio, mas uma coisa... Obsessão, talvez? Não, é muito forte. Né? Conexão. Não, com o iPad, sabe? Um vício. Um vício. A palavra vício é um pouco forte, mas eu acho que é kind of, né? É meio que isso. E aí, a gente estava falando sobre isso, mas por que a criança está assim, né? O que a gente pode fazer para tirar ela, então, desse vício, dessa interação? Eu passo muito por isso também, que como eu tenho enteada... Porque seria muito mais fácil, né? Toma o iPad, tá tudo bem. A criança tá lá jogando por 5, 6 horas e não me enche o saco. Basicamente, se você pensar friamente, tem muita gente que faz isso. Né? Mas não, isso não é bom para ela. Isso não é bom para essa criança ou para nenhuma criança.
né? Então, assim, me dá um pouco de receio, mas eu vou sempre vivendo ali com a Sabrina, que está um pouco na frente, mas tentando ao mesmo tempo, nos 2 bebês, na Chiara e no Enzo, e passo a passo não pensar lá na frente, porque as coisas estão tão rápidas É verdade. que se eu ficar pensando agora o que eu vou fazer com, por exemplo, a mudança de sexo, se eu posso chamar o menino de menino ou menina, não. Sim. Não, pra mim é menino é menino, menina é menina, até eu saber como eu vou agir, como é que vai ser daqui a uns anos quando eles estiverem entendendo isso, quando forem pra escola, quando essa discussão for levantada por eles, porque se eu for pensar nisso agora... Ansiedade, né? Exatamente, e o que é certo é o certo. E como você falou, ele nasceu menino, nasceu menina. Quando crescerem e quiserem opinar por outra coisa, tudo bem, você vai apoiar. Mas eles provavelmente têm que ter vai ser certeza uma do que é. discussão que a gente vai trazer, né? Em algum momento, Isso. né? Seja essa discussão ou outra que lá na Sim. frente vem à tona, né? Porque hoje está essa discussão muito forte, né? Sobre de escolas, inclusive, que botam metade do saia numa menininha de saia, metade do saia num menininho normal, né? Enfim, sem a saia. E aí aquele ali é o banheiro teoricamente, de quem não sabe o que é. E assim, eu não concordo, entendeu? Mas vamos ver. Eu não quero entrar nessa discussão agora porque ainda não está no meu momento. Eu preciso focar no meu trabalho. Tem tanta coisa para eu focar agora que eu prefiro não pensar nisso para discutir ainda com as E a minhas... educação com a sua enteada, ela bate com a mãe dela? A direção? Sim. Isso é bom, porque 11 anos, rede social, essas coisas de TikTok. Ela não tem TikTok, ela não tem Instagram. A Paula revê tudo que ela tá olhando no iPad sempre. Ela é super preocupada com isso. Obviamente que a gente compartilha dessas mesmas preocupações. E eu acho que é isso. Eu acho que ela tá certa. Essa é a minha maior preocupação também, essas coisas das redes sociais. Porque teve a minha enteada, ela fez 7 anos agora. E há 1 ano e meio atrás, 2 anos, a gente deixa ela assistir YouTube, nos canais que ela gosta, nos desenhos. E só que eu falhei. Eu não coloquei no profile dela. Então não tava lá até tantos anos, sabe? Então foi passando os vídeos. Quando eu fui ver que ela estava escutando, era um desenho animado, inspirado no desenho infantil, só que completamente obsceno. Então, assim, essas coisas de controle de redes sociais, até de iPad, de vídeos, porque a criança hoje sabe mexer no celular melhor que eu. Né? Ela pega, vai no aplicativo do YouTube, coloca lá, fala por voz, tal, porque ela não sabe escrever ainda, e aparece o vídeo que ela quer fazer. Outro dia o meu filho estava assistindo, no único momento que ele assiste, que é durante a comida, né? Pra poder comer melhor. E aí, ele tem 2 anos, ele mal fala, ele fala bem pouco, assim. Até porque menino é mais devagar que menina, né? A minha de 11 meses já tá, vai, mamãe. É engraçado. E aí, o Enzo ficava assim, mais, aí não. Você botava o desenho, ou enfim, o que ele ia assistir, ele já queria escolher. E qual que ele queria escolher? O que eu não queria que ele visse. Que era uma menininha que ficava fazendo toda hora uma besteira, que não tem nada de problema. Mas assim, a menina pega e fica batendo um copo no outro. Aí o papai fala assim, não, você tá de castigo, você não pode fazer isso. Aí tem um X. Ou seja, ensina tudo que não pode fazer. Eu falei, bom, por mais que ele esteja botando a menina, aí a menina vai pra parede e fica olhando pra parede. Eu falei, gente, mas não é isso que eu quero que ele veja. E ele queria ver aquilo. Ele falava, não, esse. Eu falo, não, esse não. Aquele. Aí ele, não, mais daquele. E em algum momento ele foi ver aquela droga que eu não vi, que ele tava vendo. Provavelmente a babá deixou. Tá tudo bem, tipo. É isso que eu falo da influência da internet, porque eu nunca vou entender. E olha, assim, tudo que eu já com psicologia, e eu fico assim, eu olho o ser humano e falo, mas por que tá postando isso? Por que assim, eu sou brincalhona, eu gosto de brincar, faço piada o tempo todo, mas em relação a influenciar, assim, no sentido, porque isso, querendo ou não, no inconsciente, fica engraçado uma criança. Ai, vou bater aqui o copo, a mãe vai falar, não, tá bom, mãe, você tá falando não, mas tá bom, certo? Tipo, a criança entra no carro do pai, finge que tá dirigindo. Aí o pai vira e fala, não, pode fazer isso. Aí, tipo, bota de castigo, ele acha engraçado. Eu falei, gente, não, isso não tá legal, porque tá ensinando tudo o que não pode fazer. Exatamente. Eu quero que ele aprenda a letra A, B, C, porque não tá falando, tem que falar, bota um desenho. Exatamente, e de uma forma... que não é pra ver, né? Não, e assim, eu já até julgo e culpo quem postou, porque eles estão falando de uma coisa cômica,
que gera dopamina na criança. Então a criança vai gostar. Aquilo ali tá errado, mas tá legal. Tá errado, mas tá legal. Então, assim, por isso que assim, não fazem isso, gente. Presta atenção, pensa milhões de vezes a gente postar alguma coisa. Como é que faz pra bloquear, amiga? Me conta, porque eu não sei Você bloquear tem que fazer, vídeo. você tem que fazer provavelmente esse vídeo pode ser visto por crianças menores de 12 anos. Então você coloca lá quem que tá assistindo, de 0 a 5 anos. Então, Entendi. porque o YouTube, graças a Deus, tem essa coisa de você colocar As quantos categorias, anos tá. de idade. Vou ver se eu acho Aí lá. bloqueia, Vou aí bloquear bloqueia. esse. Não, porque é absurdo. Tudo que for do mesmo nicho não cai mais. Se você bloquear esse vídeo, o que tiver no mesmo nicho de conteúdo, algarismo, né? ele Parecido. não cai mais. Como ele gosta de assistir esse negócio, o conteúdo relacionado Só que vem- acontece, aparece. Exatamente Aí agora tem uma isso. dupla de 2 menininhos que ficam fazendo besteira a vida inteira. Eu falei, não é possível. Não, tá multiplicando o negócio. Agora eu tenho que estar... Cadê a fazendinha animada aqui? A galinha, o pocotó? E ele quer esses vídeos, né? E em relação até isso me veio uma curiosidade. Em relação até isso, Ju, você acha que no Brasil a gente deixa ver, assim, comparando as amigas que você tem, os famílias que você tem lá, você acha que lá é mais liberal da criança assistir? Porque eu lembro da minha geração, gente, eu assistia a novela das 8, eu tinha 6, 7 anos, eu lembro de ver cenas, né, calientes, que entre aspas, eu não podia ver naquela época, sabe? Eu levava aqui, não sei o que tá acontecendo. Não tinha acesso ao que eles têm hoje. Eu não sei dizer. Eu acho que hoje tá mais Eu acho que tá aberto, mais mais, explícito. Eu acho que até o beijo antes na novela, eu acho com que era certeza. mais... Tinha uma ternura ainda por trás. Eu acho que as coisas hoje estão mais explícitas sexualmente. Eu ouvi dizer, por exemplo, de filmes da Disney, que tem coisas, entendeu? Então, assim, hoje eu acho que eles estão mais abertos e mais expostos. Talvez. Aí você diz em relação ao geral, todo, no eu geral. não sei comparar exatamente versus Brasil. As minhas amigas são muito da linha do ocupar a criança com escola, com esporte, a gente segue, né, mais ou menos a mesma linha, assim, mas nem todas também têm filhos ainda, né? Acho que meio que seguem um pouco essa mesma linha que eu tenho. Mas eu acho que, de novo, é cada criação, né? Às vezes a pessoa não tem ajuda, não tem essa estrutura, e aí é um iPad que dá na mão da criança que ajuda a pessoa a poder fazer as coisas ali do dia a dia, lavar uma roupa, fazer uma comida, no momento que a criança toma o iPad, porque é a única maneira que eu consigo fazer. Então, e a própria quem babá, né? somos Às vezes nós a pra gente fala, julgar? babá, é a babá da internet. É a babá internet. Então, toma aqui, que eu preciso fazer minhas coisas, toma aqui, vai ficar aqui, filhinho. E tudo bem. Realmente, acho que o controle do que assiste, acho que é o principal detalhe da educação de uma criança e do E desenvolvimento. o tempo, eu acho, de exposição para o device. Eu acho que você tem que... Eu acho que também você tirar completamente, a criança vai sair daquilo que é tradicional, que na escola vão acabar falando de certas coisas, e ela não está também ali tão a par, né? A tecnologia vai fazer parte da vida deles. É porque o radicalismo, mais cedo ou mais tarde, ele vai trazer um impacto na vida da criança, também, né? Na adolescência, na fase juvenil. Eu acho que tem que encontrar esse equilíbrio. Eu concordo com você. E eu acho que regra... Criança, no final, gosta de regra. Todo mundo. Todo mundo. Eu acho que regra é bom para todo mundo. E então você impor ou determinar ou desenhar um momento que pode fazer aquilo, mas passou daquilo, agora está na hora de fazer outra coisa. Agora é a hora de tomar banho, agora é a hora de ler um livro, agora é a hora de outra coisa. Chega, acabou. Você tem um período, um espaço de tempo para ver a televisão, para ver o iPad, para jogar um videogame, né? Cada criança. Então, eu acho que é isso. É uma regra. Gostei, Ju. Também. Gostei. Maravilhoso esse bate-papo. Né? Obrigada, Não, gente, um pelo exemplo de mulher convite. como mãe, como profissional. Ainda não. Pra mim tô já tentando. é. Eu a sigo, eu fico admirando o babo pelo profissionalismo dela, pela mãe que ela é, esposa. Eu também fico, ai, gente, a Júlia. Olha que lindo, gente. Eu acho que é uma das coisas mais gratificantes, né, pra mulher. Quando a gente recebe um elogio, independentemente de quem for, mas receber um elogio de outra mulher, né, é muito gratificante, porque essa mulher tá reconhecendo quem a gente é e, sem dúvida, também tá se vendo na gente.
Então, parabéns, Gi, É, né? não, Por eu compartilhar. eu admiro demais. Eu falei Obrigada, pra você, né, Ju? obrigada. Admiro obrigada. demais. Carinho, é verdade. É especial ouvir, porque às vezes a gente mesmo, né? Tem dia que a gente tá cansada, tem dia que a gente não quer, tem dia que a gente duvida da gente mesmo, né? E eu tenho constantemente pessoas que acabam vendo esse lado, né? E elogiando e falando, e é isso que faz a gente seguir firme. Porque vários dias dá vontade de não fazer, você tá cansada, você não quer, você sabe, é difícil, não é fácil. Não é né? fácil. E tem gente que pergunta, eu falo, é igual bicicleta, se parar, cai, não para, não pensa, vai no automático. Pega essa chave. E aí tem gente que também fala assim, tá, mas no automático, toma cuidado, porque você vai entrar no burnout, porque isso, aquilo, eu falo, nem quero saber disso, nem me fala disso aí, que eu não sei nem que existe. Quando chegar, eu vejo e, né, terapia tá pra isso. Tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem, vamos focar, vamos pensar nas coisas boas. E, como a gente sempre fala, né, também, e que eu falei aqui no início do nosso bate-papo, se você quiser olhar o copo meio vazio, it's ok, é a sua opção. Uhum. Mas também tem como ver ele meio cheio. Então, como tudo na vida, você vai abrir mão de certas coisas. É bom morar aqui, que foi o início da conversa. É bom. Você sente saudade do Brasil? Sente. Muitas você gosta de renúncias, lá? né? Sim, você renuncia a muita coisa. Mas o que você ganha aqui também? Exatamente. Muitas outras coisas. Então, é a opção de cada um. Você quer olhar meio cheio ou meio vazio? Eu prefiro olhar meio cheio. Exatamente. É Fica a isso dica, aí. viu, gente? Obrigada, Ju, por Obrigada, hoje. Júlia. Obrigada a vocês, meninas. Prazer. É isso aí, gente. Tá vendo? É força de vontade, é automático. E não se culpe por você ser menos mãe ou mais mãe. Só realmente vai no automático. Tá tudo certo. Eu isso gostei aí. da dica da Júlia. Obrigado por vocês estarem conectadas com a gente, né? Não simplesmente nos ouvindo, porque ouvir não é sinônimo de você se conectar com aquilo que nós falamos. Obrigada pela sua conexão com a gente. Agradecemos você, Júlia, e a todos vocês que estão nos ouvindo. Compartilha, curte, se inscreve no canal, já aciona aqui o sininho para quando tiver novos vídeos você receber aí na sua casa. Um cheiro e um beijo. Tchau, pessoal.